Então, pessoal, boa noite. Estamos aí hoje falando sobre cérebro, né? A parte principal do corpo humano, aquela parte que a gente trabalha muito ela, mas não quer dizer que ela tenha que trabalhar muito para a gente ser próspero, para a gente alcançar o nosso objetivo, né? A gente tem que preservar ao máximo ele para que ele tenha um bom rendimento, né? Hoje em dia está aí, o comércio aí criou carros que com pouca gasolina, pouco consumo, alcançam grande distância. O ideal do nosso cérebro seria isso, que a gente operasse pouco o nosso cérebro e ele nos desse um rendimento muito bom, né? Uma capacidade de entendimento, uma capacidade de atenção, a compreensão que ela seja muito boa, tá? O mindset, que o padrão dessa aula que a gente está fazendo hoje, ele é bem isso aí. A gente vai pegar a tua mente, o teu cérebro, a gente vai fazer umas configurações novas. Vamos inserir comandos, inserir aquelas dicas, né? Fazer coisas que, de modo que o seu cérebro ele passe a observar algumas coisas de uma forma diferente. E aí, aos poucos, a gente consiga trabalhar ele para ele ter um rendimento melhor. A gente vai pegar nossa massa cefálica, né? Aquela massa cinza que a gente tem na cabeça aqui dentro, aqui, né? Que a gente não compreende muito, e vai fazer com que ela trabalhe a favor da gente, tá? A capacidade de utilização do cérebro humano ela é muito pequena, tá? Então, a gente poderia utilizar muito mais do nosso cérebro se a gente tivesse a capacidade de começar a trabalhar ele. A gente poderia ter muito mais rendimento, tá? Então, a intenção do curso, velho, é que a gente consiga fazer com que vocês aprendam a usar o cérebro menos, aprendam a economizar o seu cérebro. Não todo o cérebro, tá? A gente vai falar sobre isso, mas que a gente consiga jogar alguma coisa para um modo automático, tá? E se preocupar com algumas outras coisas. O pessoal vive falando, mas como que você enxerga uma vela? Como que você pega uma movimentação da vela ali? A gente fica pensando, pensando. Então, o ideal é isso. Joga a movimentação, joga o entendimento de movimentação para a sua parte subconsciente. Faça com que ela seja gravada no seu subconsciente. E aí você não vai precisar se preocupar mais com ela. Você vai notar ela e você só vai tomar a sua decisão. Você faz uma coisa a menos, uma tarefa a menos no seu cérebro. E aí você consegue obter melhores resultados, tá? Meu cérebro está torrando com esse calor. Mais tarde vai operar fluxo, a meta é comprar um ar. É isso aí, tá vendo? O pessoal está começando a entender isso aí. Refrigerar o cérebro. Mas vamos lá. Falando sério agora, né? É, eu, como instrutor de tiro, eu trabalhei muito a parte dos movimentos automatizados, a parte de jogar tudo para o córtex cerebral o máximo possível, que a gente faça todos os movimentos serem automatizados e a gente só tenha uma preocupação, que é analisar uma situação no momento de efetuar um disparo. Tá? A minha intenção de fazer operações com vocês aqui é que vocês façam mais ou menos a mesma coisa. Aliás, que vocês façam a mesma coisa. Vocês peguem coisas que são muito básicas, tá? Que vocês têm pouca variação, que vocês têm uma necessidade menor de ficar avaliando muito, joguem para o automático e comecem a avaliar coisas maiores. A gente percebe muito que fica preso, né? O pessoal se pede que fica preso à movimentação. Eu estou olhando a movimentação e raciocinando a movimentação, e aí eu esqueço da simetria, eu esqueço de fazer solos, eu esqueço de dar a entrada no tempo certo. Então, se a gente conseguir pegar, por exemplo, a movimentação, jogar para o nosso subconsciente, e eu estou olhando a movimentação e eu estou entendendo automaticamente, sem precisar ficar pensando, raciocinando, tá? Já é um ganho, já é um benefício para a gente, tá? E no tiro a gente faz basicamente isso. Então, quando uma pessoa chega para mim e pede para que eu ensine ela a atirar, eu pego uma arma descarregada, sem nada, eu boto na mão da pessoa e ela vai ficar treinando manejo. O que que é manejo, gente? É pegar a arma e ficar mexendo nela, para lá e para cá, para lá e para cá, tá? Então, ela vai ficar manejando aquilo ali. Para quê? Para ela conhecer aquilo ali primeiro, tá? Para ela saber o que é aquilo ali, para não ser uma coisa estranha, tá? Depois disso, eu vou botar ela a fazer movimentos repetitivos. Coloca no coldre, tira do coldre. Coloca no coldre, tira do coldre. Segura, solta. Aponta, aperta gatilho. Aponta, aperta gatilho. E ela vai fazer isso aí, gente, 1 milhão de vezes. Até que seja uma coisa muito automática. Tenta sair e entrar de novo, Aldir, tá? Então a gente vai fazer essa movimentação automática. Por que que a gente faz essa movimentação automática? Porque eu tenho que pegar aquilo ali e imprimir no meu cérebro, no meu córtex cerebral, né? Já comentei com alguns aqui, mas o nosso cérebro ele tem duas partes principais.
né? Uma parte que é uma parte utilizada para o raciocínio, que é geralmente mais na frente da nossa cabeça, tá? Que a gente precisa ser ativo, então a gente precisa raciocinar, a gente precisa fazer com que ela funcione. E a gente tem uma parte aqui atrás, no córtex, que é uma parte que você seria intuitiva, seria automatizada, seria instintiva, como a gente costuma falar. Essa parte instintiva, a gente precisa, como eu vou falar para você, estimular ela para que ela entre em ação. A parte de raciocínio, ela está sempre trabalhando, você está sempre pensando. Só que a parte instintiva, ela é muito mais potente do que a parte do raciocínio, tá? Mais ou menos, falando por alto, né, a capacidade de armazenamento, a capacidade de trabalho do nosso cérebro racional, da parte que a gente raciocina, ela é de 64 kilobytes, 64 bits, desculpa, tá? 64 bits se a gente for comparar aqui a galera das antigas aí que gostava de videogame, é um Mega Drive, né, um Sega CD, não sei se vocês lembram, 64 bits. É um videogame daquele ali que a gente tem de capacidade de raciocínio, tá? E a nossa capacidade instintiva do nosso corpo, que o cérebro tem de fazer coisas por instinto, de fazer coisas no automático, de fazer coisas sem que a gente gerencie, ela é de 64 gigabytes, que ela é muito, infinitamente maior, tá? Por que isso? A natureza é perfeita, né? Então, esse cérebro instintivo ele tem que ter essa capacidade de processamento maior, por quê? Porque ele trabalha com todo o nosso corpo. Então, o cérebro ele está trabalhando com a tua respiração. Até agora, ninguém se tocou na respiração. Aí, quando eu falei da respiração, o pessoal, opa, estou respirando. Para começar, né? Agora que eu me toquei na respiração, mas eu estou respirando desde o início da aula e só agora eu me toquei na respiração, né? Ele trabalha o nosso equilíbrio. Então, tipo, o dedão do pé da gente está lá embaixo. Ninguém percebeu o dedão do pé até eu falar agora, mas você andou o dia inteiro e o dedão do pé trabalhou o teu equilíbrio. Ele tocava no chão e fazia com que você tivesse equilíbrio, mas você não percebeu isso. Quando eu falei do dedão do pé, teve gente que até mexeu o dedão do pé, teve gente que até respirou. Se eu falar do coração, tem gente que vai tentar escutar o coração, vai tentar puxar aquilo, porque eu estou alertando coisas que vocês fazem o dia inteiro e vocês nem percebem. E ele tem que ser muito preciso. Imagina se o meu cérebro ele fosse impreciso, de modo que os batimentos cardíacos fossem alterados de qualquer forma. Então, meu batimento está tum, 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 daqui a pouco o meu cérebro caga e ele deixa ele parar de bater. Eu paro de oxigenar meu cérebro, eu paro de oxigenar meu corpo, eu vou começar a ter problema. Ou ele bate aquela síncope, né? Ele dá aquela pancada, né, fora do ritmo. Porra, isso aí vai ferrar o meu emocional. Eu vou pirar, eu vou cair, vou desmaiar, tá? Então a gente precisa entender que a gente tem um espaço muito grande vamos dizer que se o nosso cérebro fosse um HD, a gente tem uma partição muito grande, um espaço muito grande para a gente jogar informações, tá? Que ele não está sendo totalmente utilizado. E a gente tem uma outra parte que a gente joga muita informação ali que a gente acaba utilizando demais. Então eu encho de lixo a minha parte racional e a minha parte instintiva ela fica lá de boa, vazia. O que que acontece comigo? Eu viro aquele ser humano que come e dorme, aquele ser humano que não tem força para nada, que não tem ânimo para nada, aquele ser humano que entra em depressão. Por quê? Porque o meu corpo, ele é vagabundo, o meu corpo ele tende a permanecer em repouso. Isso é físico, um corpo tende a permanecer em repouso, a menos de que haja aquela parada lá, para quem gosta de física, mas o corpo ele tende sempre a permanecer em repouso. Se você sofre um acidente e você fica um tempo sem, por exemplo, eu sofri um acidente de moto, fiquei uns meses sem mexer a minha perna, eu perdi força da perna. Eu perdi movimentação. Eu tive que fazer fisioterapia para aprender a andar, basicamente. Então, tipo, o corpo que não é utilizado, ele tende como é que fala? Ele tende a... Esqueci o nome. Me lembrem, me ajudem. Ele tende a se destruir, se autodestruir. Me falhou aqui o nome. Eu estava pensando aqui para falar e esqueci. Atrofiar. Obrigado, Aldirley. Exatamente. O corpo, quando a gente não utiliza uma parte do corpo, ela atrofia, tá? E o cérebro é a mesma coisa. Se você não usa seu cérebro, ele atrofia. Então, quem não usa o cérebro para raciocinar vai perder a capacidade de raciocínio. Quem não usa o cérebro para fazer atividades automatizadas, ele também vai ficar mais lerdo, mais lento. Ele vai ser propenso a ter mais problemas. Por quê? Porque até o ato de eu levantar a minha mão, que era para ser uma coisa natural, eu vou estar jogando para o meu cérebro. E eu vou cansar o meu cérebro. E o meu cérebro vai ficar reclamando toda vez que, nossa, eu estou trabalhando demais, eu estou trabalhando demais, eu estou cansado, eu estou estafado, estafa mental, né?
vou entrar em depressão, vou ter crise de ansiedade, porque o cérebro, de novo, vou trabalhar, eu já fiz milhões de vezes essas entradas, não consigo, vou fazer de novo. Isso vai gerar um resultado muito ruim no nosso cérebro. Por quê? Porque a gente está usando partições erradas do nosso cérebro, tá? Quando eu faço a instrução de tiro e eu faço a pessoa, depois que ela pega os movimentos, grava, joga para automático, eu quero que ela faça um disparo de uma forma assertiva, eu preciso trabalhar a emoção da pessoa. Então, eu preciso criar um estímulo que faça com que a pessoa ative essa parte do córtex. Eu preciso criar uma maneira dela ter uma emoção para que ela, com aquela emoção, ela tenha uma reação rápida, ela tenha uma raiva, alguma coisa que faça ela ficar mais burra, ficar mais brava, e ela ative aquele córtex, aquele modo de segurança para agredir alguém, para ela fazer um disparo e se defender, tá? No caso de vocês é o contrário. No caso de vocês, eu preciso fazer com que vocês esqueçam toda a emoção do dia e vocês passem a ser racionais. Então, vocês ativem a parte da frente do cérebro. Como vocês vão ativar a parte da frente do cérebro? Jogando o máximo possível para trás, tendo o mínimo possível de reação. Então, você vai olhar para o gráfico parecendo um totem, parecendo uma estátua, um quadro. Você não vai ter riso, você não vai ter choro, você não vai ter emoção nenhuma, porque você é racional. Você vai estar visualizando a movimentação com o seu subconsciente e o seu subconsciente vai estar te dando, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir. E aí você vai analisar a situação que está o gráfico e você vai ter uma entrada assertiva. Você vai perceber simetrias de acordo com que a subida ou a descida da vela chegue perto de uma simetria. E aí vai ser como se você estivesse dirigindo, você está na pista dirigindo, você não está pensando na placa que tem daqui a 3 curvas. Você vai andando, quando você vê a placa, opa, a placa, o que que ela fala? Isso, beleza. Dá para atender? Atendo. Não dá? Não atendo. É assim. Com a simetria vai ser a mesma coisa. Por isso que eu falo que a simetria são como se fossem placas de trânsito. A movimentação, quando você está dirigindo seu carro, você tem aquela ideia da sua velocidade ou não. Você não para e fica pensando, será que eu estou rápido? Será que eu estou devagar? Não, você percebe que está rápido demais e freia. Você percebe que está devagar demais e acelera. Você percebe que vai entrar na curva, reduz a velocidade. Você percebe que você vai fazer uma ultrapassagem, você acelera. Seu corpo se prepara para aquela velocidade ou para aquela freada. Então você começa a trabalhar o teu corpo de forma instintiva. Quem dirige aqui, quando começou a dirigir, provavelmente olhava, pensava em como passar a marcha, onde pisar na embreagem, olhava para o volante para fazer uma virada, ficava pensando, será que dá para colocar o carro aqui? E hoje em dia todo mundo já faz isso automaticamente. Posso não fazer com perfeição, mas eu já faço automático. Eu já não olho mais, eu já passo a marcha, eu já piso na embreagem antes de de trocar a marcha. Já dou seta na hora de virar e não preciso ficar pensando. Então, se eu vou virar o meu volante, eu já estou com o dedinho aqui para dar seta, tá? Se eu vi que escureceu, eu já automaticamente ligo o meu farol, eu não preciso ficar pensando nisso. Cinto de segurança, eu já sento, já coloco. Então, os movimentos que você gravou na sua mente quando você vai dirigir, eles estão ali. O que que faz você despertar aquilo? Ativar o modo carro. Olhei meu carro, ativou o modo carro. Vou agir como se eu estivesse dentro do meu carro. Sair do carro, eu esqueço aquilo. Eu não fico o dia inteiro pensando em como pisar na embreagem. Eu não fico o dia inteiro pensando em como passar a marcha, em como passar o cinto. Quando eu olho para o carro, beleza. Quando eu saio do carro, eu foco em outra coisa. Então, a nossa capacidade humana, a nossa mente humana, ela tem essa capacidade de você ser seletivo. Então, eu olho para alguma coisa, ativo o modo televisão. Desculpa. Olho para minha filha, ativo o modo pai. Olho para a tela, modo trader. Vai ser assim que a gente vai trabalhar. Então, quando eu olhei para a tela, alguma coisa vai ter que ativar o modo trader e eu vou fazer o quê? Reagir do jeito que preciso reagir. Coisas básicas sendo automatizadas, coisas principais sendo raciocinadas. Não vou quebrar, não vou ter problema, porque eu estou fazendo tudo com a maior calma do mundo. E aí você vai falar, nossa, o cara é frio, ele não demonstra emoção nenhuma. Não, eu estou no modo reativo. Eu desliguei o meu modo de sentimentos e eu estou trabalhando somente com a análise do gráfico, porque eu estou trabalhando aqui. Aqui está no automático, tá? Então, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de fazer essa configuração. E a gente consegue fazer milhões de configurações porque a gente tem muito espaço, né, muita memória para ser utilizada, tá?
E só basta a gente criar mecanismos, gatilhos que vão fazer isso. Quando eu criar um gatilho que vai fazer com que agora eu vou sentar aqui e vou operar, você só vai operar. Por que que eu falo que é recomendado que você tenha um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento que ninguém, porque esse gatilho ele pode ser rapidamente quebrado. Então eu estou aqui operando o modo trader, minha filha passou aqui do lado, rapidamente eu ativei o modo pai, ela pode cair, puf, já perdi o foco. Minha esposa passou aqui na frente e ativou o modo marido, vou olhar ver o que que ela vai fazer. Se eu estou no meio de um monte de gente, ativou o modo festa, e aí eu vou ficar focado na festa, eu não vou querer operar, eu não vou conseguir focar aqui porque eu vou estar ouvindo música, eu vou estar ouvindo outras coisas. Então, tudo isso vai te atrapalhar, tá? Não sei se quem está aqui, a maioria eu acho que não estava, mas uma grande parte aqui estava numa aula que eu falei sobre a gente poluir nosso cérebro, né? A gente pegar o nosso celular, abrir lá o Instagram, né? E ver lá a dancinha do TikTok, mexe bunda, Tirolipa chupando sorvete, Lula cachaceiro. Então, coisas que não somam para você, coisas que não somam para o teu operacional. Coisas que só vão poluir a tua cabeça. A partir do momento que você se abole disso, e eu vou ser sincero para vocês, eu faço um trabalho, é lógico, eu não consigo 100%, de vez em quando eu dou uma olhadinha numa besteira, porque isso é legal pra gente, tá? Mas quando você consegue abolir essas besteiras, essas coisas da sua vida, vocês têm mais espaço no raciocínio para vocês poderem pensar coisas boas. Vocês vão parar de pensar besteira, coisa ruim. Às vezes, por exemplo, quer ver uma experiência que a gente faz muito fácil de perceber e que é bem assertiva? Acorda domingo, 9 horas da manhã e assiste a missa do Padre Marcelo. No domingo, acorda 9 horas da manhã e assiste um desenho. No outro, acorda 9 horas da manhã e assiste um jornal ou um filme de terror. E aí você vê que as tuas reações, a tua reação quando você vai para a missa, você fica bem tranquilão quando assiste a missa, você fica na paz. Quando assiste um desenho, você fica bem alegre, você quer sair brincando, você vai pegar teu filho, você vai ficar mais carinhoso. E quando você assiste um filme de terror, quando você assiste um documentário, você fica nervoso o dia inteiro. Então, quando você chega em casa cansado do seu trabalho, aí você senta na sua televisão, você liga, você está vendo o jornal, mataram isso, fulano aquilo, não sei o que, não sei o que, aquilo entra na sua cabeça, e aí você fica com aquilo raciocinando. Aquilo ali vai ficar na tua cabeça te martelando. Quem já viu, acontece muito comigo. Eu acordo de manhã com a música na cabeça. Quase todo dia é uma música que eu nem sei quem botou na minha cabeça, mas eu acordo, eu vou tomar banho, eu estou tomando banho, eu estou ouvindo aquela música. E algumas vezes eu até ligo lá, o rádio está tocando no rádio, a música é fácil, tipo, é alguma coisa que está acontecendo, tá? Então, essa informação ela fica na sua cabeça te martelando, ela fica presa, porque o seu subconsciente, ele pegou aquilo e automatizou. Por quê? Porque ele não tem o que fazer. Ele não pode parar. Ele precisa preencher uma lacuna para compensar alguma coisa. Então, por exemplo, ele está percebendo que você tá parando de raciocinar e você está ficando mais preguiçoso. Ele vai tentar, de alguma forma, fazer com que mude isso. O que que ele vai fazer? Vai criar artifícios para você tentar se acertar. É a personalidade. A personalidade nada mais, nada menos é do que o nosso subconsciente trabalhando. Ele tem um padrão operacional e ele trabalha a vida inteira. Aquela personagem foi criada desde que o seu pai te tirou lá, desde que o médico tirou você da barriga, entregou para o seu pai, para sua mãe, eles começaram a conversar com você, a falar com você. E aí você vai criando a sua personagem baseada nas informações que eles vão jogando. Por um tempo, vocês são ativos, vocês são passivos, vocês só recebem e acumulam. Daqui a pouco vocês começam a trabalhar essas informações. Agora já está numa hora de você começar a tentar trabalhar essas informações de uma forma melhor, entendeu? Então a vida funciona assim. O cérebro trabalha dessa forma. Quando a gente começa a tentar retirar carga de dentro da nossa parte racional, jogar o que importa para a nossa parte automática, vamos dizer assim, tá? Instintiva, e começa a limpar a cabeça, quando eu sentar para ver aqui, eu tô sentado para observar a vela subindo e descendo. E aí eu consigo focar na vela subindo e descendo, tá? Hábitos de assistir um filme, de ler um livro, coisas que fazem com que você ative a tua parte racional. Façam com que ler um livro ele vai fazer com que você imagine aquela história. Então, ele vai trabalhar a tua cabeça para você imaginar a história e vai trabalhar a tua cabeça para você observar o que está acontecendo ali e entender. Você lê, ele joga para tua cabeça e produz uma imagem, né? Eu passei o audiobook lá para o pessoal ver, não sei se todo mundo viu, né?
bem legal. Depois a gente vai até conversar sobre as mensagens que aquilo deixou. Mas além do audiobook, eu imprimi o livro, ó, e eu li. Eu ouvi o audiobook e eu li o livro. E aí, quando você lê o livro, você já tem mais ou menos uma novela criada na sua cabeça. E aí você já imaginou tudo aquilo lá com a perfeição que, tipo, eu vi a minha cidade pequena, eu vi o açougueiro passando todo dia indo pescar, eu vi a molecada pegando nota de dinheiro e saindo correndo. Então, tipo, você já imagina tudo aquilo. Eu imaginei as notas se derretendo, como que elas se derreteriam. Então você começa a criar detalhes. Você trabalhou uma coisa que você ouviu e você tem no seu subconsciente. Quando você lê, você ativou aquilo que você ouviu falar e você tem uma parada mais concreta, uma imagem muito mais clara daquilo que está acontecendo, tá? A nossa memória ela é feita de visual, né? De auditivo, visual, paladar, são vários sentidos que vão se juntar e vão criar uma memória. Quanto mais sentidos, melhor. Dá para comer o papel? Não dá, mas dá para eu ler, de eu visualmente ver. Dá para eu ouvir o que o audiobook falou. E aí a minha mente vai criar aquela história. Criando aquela história, eu consigo entender o que está acontecendo, eu consigo tirar uma moral da história, eu consigo tirar uma análise do que está acontecendo, eu consigo entender por que que eu li aquela porcaria daquele livro. O que que, que ele pôde me falar, além de me contar uma história de um monte de gente que plantou dinheiro? Então a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a trabalhar tudo isso. Eu não sei se vocês perceberam, se ficou confortável, se ficou ruim para alguém, mas eu achei bem legal a gente estimular uma audição de uma história, para vocês imaginarem e verem aquilo. Vocês podem fazer qualquer outra atividade. E aí vocês estão ouvindo a história. É legal, é lúdico. Então, tipo, mexe até com porque o linguajar dali, tá certo que a narração ali tá meio ruim, que é uma máquina. Mas o linguajar, eu não sei se vocês perceberam, é um linguajar bem simples, de pessoa da roça, de pessoa humilde. E 90% do pessoal aqui é isso. Então, tipo, é a vida real da gente sendo colocada numa fábula. E muita gente, às vezes, imaginou a própria cidade. E identificou pessoas que são parecidas ali na história e começou a ter vários raciocínios. A tua cabeça começa a trabalhar. A tua cabeça começa a criar cenários. Teu cérebro começa a trabalhar. Quem viu hoje no grupo um vídeo que postaram do cérebro, quando ele começa a raciocinar e, as ideias começam a colar, que ele vai pegando células e juntando as células, unindo as células, criando uma cadeia nova de células. É aquilo ali, gente. É a informação se encontrando. A intenção da gente passar a mentoria é fazer com que as informações aconteçam aquilo ali. Eu passei um fluxo, eu passei uma régua aqui, ó. Isso aqui é o fluxo de continuidade, essa parte reta. E agora eu vou linkar várias coisas no fluxo de continuidade. Por que que eu cobro que vocês não vejam nada? Porque o que vocês verem aqui, vocês estão poluindo. Então, você está colocando aqui uma caixa de cerveja, você está colocando aqui um vaso de flor, um carro, e não tem nada a ver com aquilo ali, só está ocupando, só está poluindo. Quando você for raciocinar, você tem que ver, peraí, isso aqui é um carro, não vou utilizar para isso, tira. Então, se ele não estiver ali, é melhor. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, esqueçam tudo que eu peço, tudo que vocês operaram por enquanto, temporariamente, e vamos operar só o que a gente quer. O Anderson, eu não sei se ele está aqui na aula, mas o Anderson, ele conversou comigo e aí, tipo, ele teve um estalo, pô, agora eu comecei a entender, foi o Anderson. Eu não lembro se foi o Anderson, eu sei que um aluno ontem que chegou para mim, eu estou confundindo. Eu conversei com o Anderson hoje, eu não sei se foi com ele também. Ele falou comigo, cara, agora eu tô conseguindo entender o seu operacional. Agora eu tô conseguindo trabalhar. Agora deu um estalo na minha cabeça que agora tudo está colando uma coisa na outra. Provavelmente ele pegou aprendizados dele de coisas antigas e ele conseguiu linkar aquilo tudo ali. E aí a parada abriu um operacional novo para ele, uma nova forma de ver. Hoje o pessoal reclamou aqui, eu nem respondi, né? Mas porque eu queria responder agora aqui na aula. Ai, me ensina a operar fluxo, que eu não consigo entrar de jeito nenhum. Cara, o pessoal deu a dica, espera. Na hora você vai ver que é fluxo. Ai, mas como que entra? Qual o gatilho? Qual não sei o quê, irmão? É oportunidade. É esperar e oportunidade. É calma. É trabalhar tudo isso. Então, quando eu tiro uma média móvel de vocês, é para vocês entenderem que a parada vai acontecer normalmente, não vai acontecer quando cruzar uma média móvel. Porque se cruzar aquela média móvel no final da vela, eu tivesse que ter pego no início da vela. Se cruzar aquela média móvel de forma contrária e eu der uma entrada de tomar loss, eu perco. Se quando a movimentação está subindo, eu olho a média móvel, o meu olho para na média móvel e a movimentação continua subindo, e aí eu perco a referência do que está acontecendo ali.
Você está poluindo a tua imagem. Não parece, mas quem tirou média móvel, várias pessoas me vieram me chamar e falaram, cara, eu tirei média móvel e agora eu estou começando a entender da movimentação. E eu não achei ninguém até hoje que fale só de movimentação para operar. Acho que eu vi coisas parecidas, mas operar só movimentação não acho. Então, quando você começa a entender o que está acontecendo, quando você começa a respeitar uma coisa que está sendo proposta, a tua vida vai começar a melhorar, a tua análise vai começar a melhorar. Eu não posso jogar toda a planta para vocês. Eu não posso chegar aqui e falar assim, ó, é isso, isso, isso. Não posso. Porque se eu chegar falando isso, o cérebro de vocês vai criar mecanismo para barrar isso aí. Porque vocês sempre vão querer ser melhores. Teve uma aluna que eu chamei de pomba. Eu falei, ela começou a me estressar, eu falei, cara, sai da mentoria, velho. Tu não é águia, tu é pombo. Não vai aguentar voar comigo, quando eu parar, tu vai cagar na minha cabeça. Ela estudou, estudou, estudou. Hoje ela fez a operação, me mandou e falou: aqui, ó, aqui a pomba, ó. O que você falou comigo para que eu era uma pomba fez eu virar uma águia, e agora eu tô começando a voar. E a verdade é essa. Então, às vezes, a gente dá um esporro, faz uma briga, fala uma coisa, justamente para ativar o modo do córtex cerebral que vai fazer a pessoa ficar puta da vida e se tocar. Vou estudar, vou tirar essa porcaria dessa média móvel, vou tirar esse gráfico, eu vou entender essa merda porque eu não sou pior do que ele, eu quero ser melhor do que ele. E aí você vai operar assim, tá? É fácil, gente. A parada não é difícil. Só que eu preciso de confiança. E eu sempre falo para muita gente, principalmente a galera que entra para mim, que me chama para querer entrar no meu curso e começa a me questionar, eu falo, irmão, você entra, eu não estou te cobrando nada, tem uma ajuda de custo, R$ 60 que se você puder pagar, você vai pagar. Senão a gente vai conversar. E você só tem que ter confiança em mim. Agora, se você está questionando, nem entra, cara. Porque para tu entrar questionando, tu vai tirar dois ou três junto com você. Porque você vai reclamar, você vai ficar fazendo mimimi, vai poluir a cabeça. E a galera que já está meio que na noia, que está chateado, que está, né, não tendo bom resultado, vai desistir. Hoje eu falei para o Anderson isso, eu falei para ele, tenho certeza que foi com ele, que no meu ponto de vista, quando a gente está começando a se ferrar, desculpa, é um palavrão, mas tem que ser assim, quando a gente está começando a se fuder na vida, tá? Por conta de alguma coisa que a gente está fazendo, é o momento que a gente está começando a ser próspero naquilo ali. A gente tem que superar aquilo ali, porque depois que eu superar aquele momento que eu estou me lascando, eu consigo crescer. E agora é assim, todo mundo aqui não teve bons resultados com outras mentorias. E a gente está tentando fazer uma mentoria que é diferente de tudo. Eu estou trabalhando cabeça de vocês, estou trabalhando observação, a gente vai trabalhar só com movimentação, a gente vai aprender movimentação. Não, vamos parar em movimentação, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não vou ensinar só movimentação e simetria, mas eu preciso que vocês saiam craques em movimentação e simetria para eu poder passar para um patamar maior. Porque quando vocês estiverem bem safos em movimentação e simetria, e a gente entrar na lógica dos preços, e aí vocês vão ver desenhos de velas, e aí vocês vão falar assim: ah, agora eu não tomo lógica, porque o desenho de vela está combinando com a movimentação que eu faço. E aí a parada vai virar assertiva. E aí, irmão, não tem bote, não tem nada disso. Você vai entrar, vai fazer 5 entradas e vai sair. Vai fazer o seu capital, vai gerenciar, vai botar um pouco para o lucro, vai crescendo, 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 e daqui a pouco está todo mundo operando um barão, dois barão, cinco barão por entrada. Porque a parada nunca vai ser fácil, vem fácil, vai fácil. Quando a gente cria uma rotina na nossa cabeça, quando a gente trabalha a nossa mente, o nosso cérebro para que ele seja repetitivo, lembre, o cara fala aqui, bota casaco, bota casaco, tira casaco, até o cara aprender o movimento, aí ele vai fazer automático. Olha a movimentação, olha a simetria, olha a movimentação, olha a simetria. Acabou. Aquilo ali já virou automático. O que que eu vou fazer agora? A lógica do preço. Opa, essa velhinha aqui é uma velhinha que faz geralmente isso e isso. O que que eu faço? O que que eu faço? Ah, vou fazer isso, porque eu visualizei a vela, mas eu já sei a movimentação. O pessoal reclamou comigo lá também que eu vejo o padrão, mas eu entro errado. Eu falo, ó, acompanha a movimentação. Lembra de uma aula que eu desenhei a mesma vela, e a mesma vela ela pode ter duas formas diferentes de crescimento, de desenvolvimento, e aí cada uma me informou uma coisa, então a gente precisa ver a movimentação. Ah, eu tô botando, falaram para mim hoje, eu rompo uma simetria e aí chega, ela reverte. Pô, cara, será que você não tá rompendo uma simetria de topo e fundo, você não tá nem olhando? Será que ali atrás não tem uma outra simetria que é um topo? Uma simetria de corpo com corpo, mas que está no topo ou no fundo, e ela não vai ser simetria de rompimento, vai ser uma simetria de travamento, que a gente já fala disso. Então, tipo, às vezes o nosso ponto de apoio
né? Nosso ponto ele está bem do lado da gente, a gente não vê, a gente não percebe, porque a gente está com a nossa mente muito poluída, a gente não consegue ver o nosso redor. Então, o primeiro passo, né, falar sobre cérebro é justamente eu pedir a vocês que façam com que o seu cérebro trabalhe menos. Como você vai fazer com que o seu cérebro trabalhe menos? Trabalhe mais o seu cérebro. Quem malha aqui, né, fica puxando peso, movimentação lá sempre também repetitiva, a mesma coisa, tem que decorar a forma que faz, tem que jogar para o corpo a fazer automaticamente a puxada de peso, agachamento, você faz automático aquilo ali. E aí depois você coloca a carga. Você aprende a fazer a movimentação, depois você coloca a carga. A gente está aprendendo a movimentar o nosso modo trader. E aí daqui a pouco a gente vai colocar a carga. Só que quando eu colocar a carga, vocês têm que ter uma postura boa. O que que é essa postura boa? Um bom gerenciamento para se vocês perderem, tomarem um live, vocês não ficarem doidos e quebrarem banca, tá? Entender a movimentação para vocês entenderem o que que o mercado está falando com você, tá bom? Então é basicamente isso. A gente consegue trabalhar dessa forma. O cérebro, ele é muito perfeito, velho. Ele é um órgão mais sinistro da face da Terra para mim, velho. Sem cérebro a gente não é nada. Eu prezo muito quem sabe utilizar o cérebro, ou quem tenta saber utilizar o cérebro. Porque quem não utiliza o cérebro, velho, dá pena. A gente olha para a pessoa e fala, porra, isso aí é um imbecil. Ele podia estar bem melhor, mas ele não quer usar o cérebro dele. E aí, quando a mamãe falava, quando a cabeça não pensa, o corpo é que padece. O pessoal das antigas deve conhecer esse aí, né? Então, trabalhem o cérebro, façam com que o cérebro trabalhe menos trabalhando o cérebro. O que que é trabalhar o cérebro? Faça uma leitura, faça uma oração, é, deixa de ficar vendo besteira, deixa de se poluir com barulho, né? Porra, usar droga, essas paradas, nem falo nada, né? Mas comece a trabalhar coisas que façam o seu cérebro evoluir. Eu tô com muito livro, muita coisa para ler. Eu tô separando e vou colocar no arquivo e vou compartilhar com vocês. Aquele postzinho que a Ariane manda para vocês, eu quero fazer um post bem mais completo, com algum textinho, uma parada ali, para quando ela jogar ela já jogar todas as informações. A gente vai trabalhar isso aí, tá? Eu estou tentando acertar a nossa mentoria de forma que ela fique cada vez mais completa. Às vezes eu fico um pouco enrolado por conta disso. Eu estou sozinho, eu estou tentando criar um site para a gente ter um site para postar alguma coisa, e se conseguir postar o conteúdo, uma plataforma que a gente consiga acessar e que de preferência seja de graça para a gente poder operar, tá? Então, com organização, para quê? Para eu abrir a plataforma de estudo, eu quero falar sobre simetria. Puf, simetria. Clica aqui, todas as aulas de simetria, na ordem que elas foram passadas. Eu quero saber de movimentação, todas as aulas de movimentação. Eu quero mindset, essa aula aqui, tá lá, bônus especial, fale sobre o seu cérebro, entendeu? Assim, coisas que a gente possa colocar lá, informações úteis, livros, apostilas, desenhos. Então, quero que esteja as coisas tudo de forma que o aluno olhe e não precise ficar raciocinando muito tempo, e não perca o interesse, não perca tempo procurando. Porque uma coisa acontece, pô, eu queria ver os padrões, aí eu fico procurando, 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 daqui a pouco a outra pessoa me chama, perdi o interesse, já era, não vejo aquele padrão, não estudo. A parada cai no esquecimento. O motivo mais que eu peço para todo mundo comparecer às minhas aulas é esse. Temos 130 e poucas pessoas e geralmente a aula está sendo 50 e poucas, 56. Muita gente vai ser cortada. Por quê? Porque não adianta a gente ficar com esse monte de gente e eu não ter resultado. Então o pessoal está aqui só para pegar a aula que está lá na coisa? Não, não vou tirar. Provavelmente no final do mês eu já começo a cortar um monte de gente que não é presente aqui. Desculpa, não sei o que foi, irmão. Infelizmente, a gente fala, eu mando mensagem, eu falo no grupo, não participa no grupo, não participa nada, não está interessado. Se não está interessado, abre vaga para quem quer. Que tem muita gente, velho. Tem muita gente. Tem gente que eu esqueço de colocar. Às vezes a pessoa fala, e quando eu vejo, nossa, não te coloquei, desculpa, eu coloco no grupo. 2, 3 dias depois, a pessoa vem pedindo, 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 pedindo. Tá? Não parece, mas é uma parada muito importante para quem sabe a importância de operar financeiramente, de fazer uma renda, mesmo que ela não seja uma renda muito grande, que você faça ela crescer, tá? Tudo isso dependendo do quê? Da cabeça, do cérebro da gente, tá? O cérebro ele trabalha diretamente com o coração, com todos os outros órgãos, né? Mas quem domina é ele. Por isso que ele está em cima, está no alto. Ele tem uma visão mais ampla do nosso corpo inteiro. Ele tem uma ação muito maior. Ele manda as informações gastando muito menos energia. Se o nosso cérebro tivesse no dedão do pé, a gente estava ferrado para evoluir, porque ele ia gastar muita energia para chegar na cabeça. Então percebo que os animais que andam com a cabeça abaixada são os animais que menos têm poder de decisão, são os animais que mais tendem a ser caça, ao invés de ser caçador.
Parem para reparar isso. Se você vê um animal que a cabeça dele vive muito abaixada, ele não é um animal bom para caça. Ele é para ser caçado. Agora, você vê um leão, você vê uma águia que voa, você vê o ser humano, a cabeça sempre no alto. Por quê? É muito menos esforço que eu faço para jogar comando para minha cabeça. É bem assim. Por que que a gente deita para descansar? Uma que a gente liga o corpo e a outra é porque a gente equaliza tudo. Então, tipo, o nosso cérebro ele também dá uma descansada e algumas coisas do nosso corpo ficam no automático. A gente liga o modo stand-by. E aí você entra num relaxamento e eu tenho uma pequena parte do cérebro que está trabalhando. Se essa parte tivesse, se eu tivesse acordado ou tivesse dormindo em pé, por exemplo, eu ia perder equilíbrio, ia perder algumas funções de rigidez do corpo. Então, deita, ele relaxa, ele já está numa posição que geralmente é a posição que todo mundo costuma dormir, que ele já fica bem, bem tranquilo, bem apoiado e acabou, tá? Nosso corpo ele é muito perfeito, a gente precisa aprender a usar ele, a gente precisa saber trabalhar o nosso cérebro. A partir do momento que a gente começar a trabalhar o nosso cérebro com essa propriedade de administrar ele e não de ser administrado por ele, a gente começa a crescer e ter resultados, tá? Tentem fazer exercícios para o cérebro, tá? Que exercício para o cérebro? Cara, faz uma caminhada ouvindo uma música, sem ser proibidão, funk de não sei o quê. Cara, pega uma música clássica que não fale nada, bota no ouvido e vai andar e volta. Se você voltar estressado, fala comigo que eu pago uma banca para você, velho. Vai andar devagarzinho, pega um rumo e vai. E chega lá, volta. Exatamente. Qualquer música, não precisa ser Beethoven, não precisa ser ópera, não. Uma musiquinha só instrumental, uma música que não seja mensagens ruins. O problema de você pegar uma música que tem a letra é você pegar essa do Chico, Se Tu Me Quiser, pegar umas paradas dessa aí, que aí, porra, ferrou, entendeu? Ou então um sertanejo desse modão aí que vai falar que tu é corno, e aí tu vai, no meio da estrada, você tá chorando lá, quer se jogar embaixo dos carros. Então, não. Vamos pensar com calma, vamos trabalhar ser mais assertivo. Bota a musiquinha light, um sonzinho, vai embora, tá? Manda ver, tá? Comece a tentar fazer uma leitura. Quem é ruim de leitura, ouça audiobooks, que também vai fazer com que você imagine. Então, o pessoal que não é bom de leitura, que não tem paciência, tem o 12 segundos. Eu vou mostrar para vocês um appzinho que tem 12 segundos. De graça, você não lê o livro, mas ele te conta como é o livro. Então é tipo, é como se eu pegasse o livro aqui, Árvore que Dava Dinheiro. Eu vou chegar para você e vou falar, pô, Árvore que Dava Dinheiro é um livro que fala sobre uma cidade muito pequenininha chamada Felicidade, onde todos os moradores eram muito pobres e tinham que comprar com muito custo coisas muito básicas, não tinham dinheiro para comprar. E um dia tinha um senhor que ele era meio fora da casinha e ele, porra, era muito inteligente. E ele morreu e deixou umas sementes. Aquelas sementes foram plantadas na praça da cidade. E aí criou-se uma árvore que daqui a pouco começou a dar dinheiro, notas iguais às notas que estavam correntes na época. E quando o pessoal viu aquilo, o pessoal ficou doido. E aí a ganância desse povo fez o quê? Fez o povo ir lá e detonar a árvore. Por quê? Porque eles queriam ter uma árvore daquela dentro da casa deles. Então eles acabaram com a árvore, trupiaram a árvore toda e cada um plantou a sua árvore em casa. E aí todo mundo começou a fazer o quê? Virar soberbo, despertou a. Como é que é quando você quer comprar o pecado que você quer comprar tudo? Eu esqueci, gente. Pô, tava tudo na cabeça aqui. Despertou a luxúria. Valeu, Anderson. Então despertou a luxúria. E aí nego queria comprar porque queria comprar. Então o cara comprava uma parada pelo simples ato dele comprar. E ele pagava dinheiro para ele esbanjar, pegava potes e potes. E cada vez os valores eram mais caros e mais fora do real. Só que nego tinha uma árvore sendo plantada ali. E aí pegaram uma pessoa que estava totalmente desavisada lá no final da cidade e ofereceram para ele lá uma carroça de dinheiro para comprar um porco, uma galinha e uma cabra, uns animais. Aquela pessoa pegou esse dinheiro todo e aí o que que ela fez? Eu vou assumir dessa cidade que eu não sou feliz com esse dinheiro e vou ser feliz em outro lugar. Quando ele cruzou o rio, o que que aconteceu? O dinheiro, ele só era dinheiro dentro da cidade. Quando ele saía da cidade, ele farelava, ele virava pó. Aí ele voltou, com a mão na frente, outra atrás, perdeu casa, perdeu tudo. E aí o pessoal começou a verificar que o quê? Ferrou. E agora?
Eu comprei 30 mil caixa de cerveja, o outro comprou não sei o quê, comprou o que queria, ninguém pode pagar nada, todo mundo está ferrado. Primeira reação, vamos tentar trocar para a gente se safar. O povo começou a trocar, então gerou ali, né? A necessidade faz o sapo pular. E aí o pessoal começou a se acertar para fazer com que eles tivessem meios de não gastar dinheiro. Nisso, a história se espalhou, vieram turistas, eles começaram a trabalhar para os turistas. E aí, de novo, a ganância fazendo com que o turista tem dinheiro, eu posso cobrar caro. Eu posso pegar isso aqui e esconder. Eu posso guardar. Até o ponto que as árvores fizeram o quê? O dinheiro acabou. Não pensou no futuro, não planejou, a coisa acabou e agora eu tô pobre de novo. Então, tipo, a vida ela vai dando essas lições pra gente, ela vai trabalhando pra gente tudo isso, tá? A gente não passou por essa experiência, mas a gente ouviu essa experiência no audiobook. Quem se interessar em ler, procurou e deu uma lida também. Você tem uma história. Então aquilo ali te despertou várias coisas que você vai começar a pensar naquilo ali. Lógico, não vou guardar tudo aquilo na cabeça. Uma coisa ou outra eu vou guardar na cabeça. Mas alguma coisa que vai ser muito forte para você no momento pode servir de motivacional para você. Então, pô, eu estou desistindo das minhas coisas. Ou eu não vejo. é, eu tenho que gastar tudo agora. Então você vai pegar uma mensagem de tudo isso que você viu e você vai usar para você. Vamos planejar o nosso futuro, vamos fazer a nossa estimativa de quanto a gente quer ganhar daqui a um ano, quanto que eu tenho que chegar para estar ganhando isso tranquilamente lá. Vamos saber que o dinheiro, ele não me dá a capacidade de comprar o que eu quero, de fazer o que eu quero, porque o dinheiro pode acabar um dia. Opções binárias pode acabar. O Lula pode vir e fechar e proibir. Já contei a minha história do clube de tiro, né? Então, quando o Lula chegou, eu perdi, eu falei, ferrou, e agora? Não tenho mais dinheiro, tô pobre de novo. Nunca fui rico, mas tô pobre de novo. O que que eu vou fazer? Me reconstruir. Não pensei na época em fazer fundos, em juntar, agora eu tô fazendo de novo. Então, tipo, a leitura, ela faz com que o seu cérebro comece a trabalhar coisas boas na sua vida. E, cara, mais um ditado, mente vazia, oficina do diabo. Então, quando você tá com a tua cabeça vazia, você não coloca nada, ele vai começar a pensar um monte de coisa que não tem nada a ver. Ele vai lembrar da música de corno e vai ficar matutando a música de corno e vai, pô, será que eu não estou sendo corno? O que que minha mulher, o que que meu marido não estão fazendo nessa hora? Será que eles estão trabalhando? Mas eu não vou falar nada com ele, eu vou me segurar porque eu não consigo nem sair de casa, porque ele leva o carro, ou porque eu não tenho medo de perder, porque ele me ajuda nas contas, e eu vou guardar aquilo por dentro, vai virar uma ansiedade, vai virar uma mágoa, eu vou passar a tratar a pessoa mal, eu vou tratar os meus filhos mal. Por quê? Porque o tempo que você tinha para ocupar tua mente com alguma coisa boa, você deixou tua mente vazia. E o que que o corpo quer fazer? Quer, ó, preenche aquilo ali. Não deixa aquele espaço vazio, não. Porque se ficar vazio, vai atrofiar. Então, coloquem conteúdo bom na cabeça de vocês, coloquem conteúdo útil, né? Evitem ver muita bobagem, porque vai te desfocar, a verdade é essa. Aí você vê lá, né, a gente brincando no Corujão, né, quando pegou o fluxo lá, botou a musiquinha do fluxo, aí se a pessoa não tem a cabeça, a pessoa já foi ligar o funk lá e já começou a dançar e já esqueceu da parada ali. Não tem um foco, né? Aprendam a ter uma força. Força não é força muscular, não, gente. Força é aquela força de você todo dia estar fazendo isso aqui. Todo dia estou fazendo. Não estou fazendo dinheiro, não estou sendo próspero, não tem problema não, irmão. Vou pro modo demo e começo a operar do modo demo como se eu fosse próspero. Eu vou pegar e vou botar lá R$ 50, eu vou operar hoje fazendo R$ 100. Vou lançar na minha planilha. Fiz R$ 100 de brincadeira. Amanhã eu vou fazer mais R$ 100 de brincadeira. Eu vou fazer R$ 3.000 de brincadeira no final do mês. Mês que vem, eu já, o que que eu fiz? Eu já decorei, o meu cérebro virou tira casaco, bota casaco, puxa, aponta. Eu já decorei o movimento. E aí eu vou colocar o movimento em prática com o dinheiro. E aí eu já vou fazer o quê? Opa, já estou operando automático, já sei o que eu faço, já sei o meu operacional. Vou me preocupar agora em fazer o meu caixa crescer, em fazer a minha banca crescer, em fazer soros, aplicar soros. E aí você começa a ter preocupações melhores. E aí você vai melhorar o seu operacional. E aí no outro mês, você já vai pegar uma melhora maior. Você vai pegar alguma coisa diferente e vai colocar ali. Então você vai ter sempre um crescimento. Só que nesse crescimento não está incluso Luísa Sonza, não está incluso nada dessas paradas aí de funk, TikTok, nada disso, velho. Sabe por quê?
A intenção disso aí é o quê? Te distrair. A verdade é essa. Sem querer falar mal de nada, mas a intenção, por que que você procura o TikTok? Por que que você procura música, funk proibidão, cerveja? Porque você quer se distrair. Tem um momento de se distrair? Lógico que tem um momento de distrair. Eu não estou falando para vocês abrirem mão disso. Eu estou falando que para vocês entenderem que tudo tem o seu tempo. Então, dê prioridade aos momentos que são certos. Tem um momento de descansar, tem um momento de trabalhar, tem um momento de estar com a família, um momento de namorar, e um momento de você ter o seu momento para fazer o que tu quiser da vida, até ficar coçando o saco olhando para o teto. Vai ter. Você gerencia o seu tempo. Mas saiba que no momento que você está aqui, você precisa dar uma cabeça limpa. E o que que vai te ajudar a ter a cabeça limpa? Você evitar poluir as coisas. Você deixar de se encantar tanto com o TikTok de forma que você só fica no TikTok. Você se encantar tanto com o mercado de opções binárias que você está o dia inteiro dando entrada e falando de entrada. E aí você depois, no final do dia, nossa, eu fiz R$ 50, estou cansado, quebrei a banca. Vou desistir, porque eu trabalhei pra caramba o dia inteiro para fazer R$ 50 só. E aí você não conversou com a tua esposa ou com o teu marido, você não brincou com o seu filho, você não teve um rendimento no seu trabalho, aí o seu patrão viu que você fica direto no celularzinho ali, e aí realmente você vai se livrar da CLT, né? Você vai ser mandado embora. Então as coisas começam a trabalhar por quê? Porque você está tendo um excesso de coisas. Saiba ter as medidas, saiba respeitar o gerenciamento, saiba dar tempo para os filhos, tempo para seu lazer, tempo para descanso, tempo para tudo. Eu falo disso aí, eu tô errado, eu sei que eu tô errado, eu tenho que descansar mais, eu tenho que aproveitar mais, mas isso é uma fase, eu vou conseguir trabalhar isso. Eu estou trabalhando da mesma forma que vocês estão trabalhando isso aí, tá? Mas é importante, desculpa, é importante a gente entender isso, tá? A gente consegue ser uma pessoa muito mais inteligente se a gente souber fazer o nosso cérebro trabalhar, sem que ele trabalhe muito. Porque eu tô melhorando, tô. Ai, cara, de novo, esqueci o nome da palavra. Estou. Como é que é o nome, cara? Maximizando? Não, estou. Ah, esqueci. Mas eu estou melhorando a minha performance, vamos falar assim. Evoluindo, otimizando, isso aí. Estou otimizando meus processos. É isso. Então, cada vez mais otimizado, cada vez mais entendendo as coisas, com cada vez mais rendimento. E o que que faz? É custoso? Não, é só saber cortar coisas ruins da minha vida, pessoas ruins, fatos ruins, acontecimentos, manias ruins. Tira o que é ruim e deixa espaço para coisas que são boas, tá? Você vai ver que com o tempo, seu cérebro vai começar a trabalhar de uma forma que você nem vai precisar nem do professor mais para te falar de uma entrada, de falar nada disso. Você vai pegar a visão, como a gente fala no Rio, vai pegar a visão assim, ó, do nada. Porque você vai ver a parada e a parada vai pular na tua mente assim, caraca, e aí vai virar para mim e vai falar assim: Porra, você não sabe o que que eu vi. Eu vi que a movimentação ela é importante pra caramba. Olha, cara, quando a vela sobe, faz isso, sei o quê, não sei o quê. Olha só, cara, o que que eu tô vendo. Você já tinha visto isso, professor? Eu falei, tinha. Desde o primeiro dia eu tô falando isso com vocês. É que você não lembrou disso. Mas é assim, tá? Acontece. Muita gente pode não estar enxergando nada de movimentação, muita gente pode estar na merda de simetria, tá? Preciso falar de novo? Pode ser que a gente fale de novo. Se quiser, se a gente faz de novo, passa de novo outra aula, explica de novo, tá? Mas eu preciso que tenha um entendimento. Como vai ter um entendimento? Tirando um pouco de carga. Então, primeiro passo, limpa o operacional de vocês. Limpa lá aquele carnaval. Lembra da foto que eu botei do trader lá que eu estou fazendo as análises para dar as entradas. Aí fez um carnaval lá. E aí a gente viu aqui, até a galera que nem tinha muito conhecimento, viu que tinha ali 20 e poucas entradas para dar. Ele não deu. Ele deu uma e errou. Com aquele monte de troço no gráfico dele lá. Então, gente, vamos economizar o nosso cérebro. A visão de hoje, o operacional de hoje é esse: economizem o cérebro, trabalhem menos a cabeça de vocês. Trabalhando menos a cabeça de vocês, vocês vão ter um rendimento melhor. Vocês vão ter uma otimização de serviço. Então, em vez de eu ficar o dia inteiro dando entrada, eu vou dar 7 entradas, duas para fazer o valor para eu operar e mais 5 entradas para eu fazer o lucro e vou sair. Começa de um lucro pequeno, crescimento exponencial. Lucros pequenos e os lucros vão crescendo de forma que vão ser lucros cada vez maiores e vão crescer cada vez mais. Como isso? Com o tempo.
No tempo eu vou ter o quê? Padronização de movimentação, padronização de operacional. Eu vou sempre fazer a mesma coisa. É a história dos 21 dias que a gente está tentando fazer lá. Em 21 dias eu vou fazer a mesma coisa, pensando, raciocinando. No 22º dia eu vou fazer automático. Quero ver. Eu estou fazendo uma parada aí de 21 dias. Eu quero ver se essa parada dá certo mesmo. Se der certo, beleza. Eu vou falar para vocês: ó, eu fiz, eu a garanto, tá? Mas é isso. Trabalhem, peguem experiência. Teve uma galera que estava quebrado, estava tendo problema. Eu falei, pô, cara, faz o seguinte, vai pro demo. Ah, mas no demo eu não ganho dinheiro. Pô, irmão, você tá operando e tá perdendo. Você bota R$ 50 e perde, você tá ganhando também não. Você tá arriscando só. Aí vai pro bet, joga no bet lá, Flamengo e São Paulo, e aí o Flamengo ganhando, você ganha o dinheiro. É assim, dá no meio. A gente tem que trabalhar com certeza, com confluências, três confluências certas. Hoje eu operei com a DAI viu lá, a gente pegava três confluências concretas e a gente ó, estourou. A parada foi muito boa. Nunca pare, olhe para a vela e fale, eu acho que essa vela vai descer. Não, vamos lá, três confluências para operar um fluxo de continuidade. Vamos voltar lá para o operacional. Três confluências. Primeiro, está obedecendo o sentido do fluxo, a movimentação. Boa, primeira confluência. Segundo, a movimentação está tratorada, ela está indicando força. Segunda, terceira, tem simetria perto? Tem. Foi rompida? Foi. Show. Três movimentações. É um padrão que eu conheço, mais uma confluência. Então somem, conversem com a vela. O que está acontecendo nesse momento? Aconteceu isso. Ó, tem um pavio que desceu aqui, explodiu rapidinho, voltou nos primeiros 15 segundos. Ele negou baixo. Se ele negou baixo, olha, não vai querer descer, então ele vai subir. Espera dar uma levantada ali, espera dar uma acertada de modo que fique mais confortável para dar entrada e só capilão, dá entrada. Fez R$ 5, faço mais 5. Puf, fiz mais 5, eu tenho R$ 9 para operar. Faz os 9, começa a operar, irmão. Para de ter medo. Perdi os 9, tranquilo. Vamos tomar um café, vamos voltar e vamos fazer. Com 21 dias eu começo a acertar essa parada, eu começo a fazer 7 entradas assertivas, eu começo a ganhar dinheiro. Mas se eu desistir e mudar de operação, imagina, eu tenho que aprender a varrer o quintal da casa. Aí hoje eu tento varrer o quintal, não consigo, eu vou lavar a louça. Aí amanhã eu não consegui lavar a louça, eu vou lavar o banheiro. Aí depois, não, eu vou pintar a parede. Não, eu vou mexer no telhado. Você nunca vai ter nada. Tua casa vai estar uma zona toda quebrada, toda ferrada, porque você nunca focou em uma parada. Você nunca foi bom em varrer o quintal, você nunca foi bom em nada. E o mundo está cheio de pessoas que não são boas em nada. Então seja bom. Não precise ser o melhor ainda. Aspire ser o melhor, mas tente ser bom agora. E aí você vai começar a crescer. Porque um trader meia boca não faz nada. 60% de assertividade dá para fazer dinheiro. E eu já vi isso com alunos lá na mentoria do Patrick. Eu mostrei a menina que ela acertou 22, errou 22, ela fez R$ 400 de lucro. Mas ela errou 22 e acertou 22, mas ela soube fazer o gerenciamento. Ela entendeu o momento dela que era forte e entrou. Cotex, tá uma merda, sacaneando pra caramba. Hoje a gente pegou o mesmo operacional, operou o mesmo operacional na Pocket e ela foi bem pra caramba. Nossa, eu vou confiar na Pocket, vou parar de operar na Cotex? Não, mas eu tenho uma confluência, Pocket. Opa, o dia que tiver merda, eu vou operar na Pocket. Deu certo? Beleza, vamos ficar aqui. Deu errado? Cotex. Deu certo na Cotex, eu faço. E é assim. Vai fazendo dinheiro, vai sacando. Bote um limite. Trabalhe o seu cérebro com todas essas informações. Seta o seu cérebro. Alguém já viu um bot, uma configuração de um bot para fazer a entrada? Nunca viram? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu tenho um aqui. Quando você vai fazer a entrada com um bot, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Um bot para dar entradas no mercado financeiro. Espera aí. Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui ainda. Deixa eu ver. Ó, cadê? Aqui. Ó, quando você faz um bot, o bot opera para mim. Ele faz isso aqui, ó. Ele junta informações e ele trabalha só essas informações aqui. O seu operacional ele tem que ser igual ao de um bot, cara. Só que você é mais poderoso que um bot, que você consegue raciocinar em tempo real e mudar a sua opinião. Mas ele tem aqui, ó. Ele te dá quem é você, se você vai habilitar a operação, se está operando ou não, né? Qual tipo de conta que você vai operar, o quanto você quer gastar, o quanto você tem para gastar, o quanto você quer gastar. Ó,
quanto que eu vou operar de payout. Então, tipo, todas as informações aqui que às vezes você não tem. O bot, que é uma máquina burra, que só sabe fazer isso aqui, que se você falar bom dia para esse bot, ele não sabe responder, tá? Ele vai fazer essa análise, ele vai fazer $1. E você, se tiver a capacidade de pegar tudo isso aqui, ó, e jogar como um perfil operacional seu, vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver o desenho, né? Não, não tá aparecendo nada, não. Não? Ué, que louco. Peraí. Ai, foi mal, velho. Peraí. Agora então. Agora tá. Beleza. Então, gente, ó, o bot é isso aqui, ó, tá? É um bot. E aí, ó, ele tem aqui, ó, a configuração de operação dele. Então, eu tenho várias informações que é o que ele vai fazer para operar. E ele não vai mudar aquilo ali. Por que que ele não muda aquilo ali? Porque ele vai ser assertivo com aquilo ali. A assertividade dele vai ser referente àquilo ali. Então, você vai trabalhar dessa forma. Se o bot trabalha assim, por que que você trabalha diferente? É um bicho Você aí, tem que cara. trabalhar dessa forma. Então, o que você tem que fazer? Definir o seu operacional, por mais básico que ele seja. E aí, o que que você vai fazer? No momento que você fez a operação, que você tem todas essas informações ali do que você deseja, do seu foco, da sua meta, se tiver uma pequena modificação, você vai raciocinar se você quer mudar ou não aquilo, se você vai operar ou não. E aí você faz, filhinha, pega ela lá, pelo amor de Deus. Então você vai trabalhar essas informações. Você vai aprender. Peraí, tá, gente? Rapidinho. Desculpa aí, vamos lá. Então você precisa fazer com que o seu cérebro trabalhe essa frequência repetitiva, essa repetição. E aí é por isso que a gente utiliza o modo demo para você operar. E você não gasta o seu dinheiro fazendo um experimento, configurando a tua cabeça de como que você vai operar no final do mês para frente, como que você vai fazer para ser um trader consistente. E aí você vai testar, 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 até que você consiga desenhar o teu operacional e a partir de hoje meu operacional é esse. E aí você opera ele. Conforme você for aprendendo coisas e a gente for linkando, você vai melhorar esse operacional, mas você não vai mudar ele. Então você vai ter informações melhores que você colocou no teu cérebro, mas você tem um operacional pré-definido. Isso aqui é uma coisa pré-definida. Vamos dizer que isso aqui é o que a gente teria que jogar lá no nosso córtex cerebral, que a gente não vai precisar ficar pensando e raciocinando. E o resto a gente analisa. Analisa. Eu não analiso movimentação, a movimentação está sempre ali. Eu não analiso simetria, simetria só é uma referência. Eu não analiso padrões. Os padrões eles aparecem, eu vejo eles se formando e aí eu opero. O que que eu vou analisar? Se o mercado está respeitando, se tem algum perigo por perto, se tem alguma chance de acontecer uma coisa diferente. É isso que eu analiso. Tá bom, pessoal? Então, o, o mindset sobre cérebro é basicamente isso. Também não adianta eu ficar inserindo muita informação para vocês, que vocês não vão pegar. Espero que tenha sido proveitoso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa aí, eu estou deixando aberto para vocês falarem, tá? Recomendo que vocês sempre queiram falar, sempre queiram comentar alguma coisa. Não deixem dúvidas, mesmo que seja aquela dúvida que, é burra, não, não é não, irmão. Pergunta aí, porque isso aí pode ser a chave para você entender e pegar o fio da meada de tudo, beleza? Então podem perguntar, podem comentar, se quiser, tá bom? Tá aberto aí o microfone para quem quiser falar alguma coisa. Show? Ninguém quer falar? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Pode confirmar as confluências no fluxo, confluência no fluxo, tá? Tem várias, ô Guilherme, tá? Então você vai olhar o fluxo e você vai tentar o máximo de confluência possível. O que pode ser confluência no fluxo? Está obedecendo sentido, está na movimentação tratorada, que é a movimentação de força, tá? Tem simetria perto que rompeu, ou não tem simetria, tá? Está formando padrões
que a entrada vão ser a favor do fluxo, posso operar. Então, tudo isso você vai começar a analisar e vai colocar como influências, como confluências para você operar. Então, você junta informações e aí aquela confirmação de três, né? Quanto mais confirmação, mais certeza você tem que você vai operar. Lógico, muita coisa pode mudar em pouco tempo, mas a assertividade passa a ser muito maior quando você começa a juntar todas essas confluências. Beleza? Deixa eu ver aqui. Somos aquilo que falamos, ouvimos e vemos. Isso aí, Richard. Pai pobre, pai rico. Eu vou passar esse livro para vocês semana que vem, para vocês lerem. Eu só tô vendo se eu acho o audiobook dele para a galera não precisar ficar lendo, que eu quero economizar a cabeça de vocês. Música instrumental, eu adoro. Tenho aprendido muito nas aulas de mindset. É isso aí, velho. A intenção é que vocês aprendam mesmo. Não é para eu ficar aqui falando besteira para aparecer na frente dos outros. É que vocês peguem a visão mesmo. A Mitch, beleza, acho que a Mitch voltou, né? Se não, depois eu converso com ela. Sempre fui o cara que sempre foi procurar para ajudar os outros, não tinha quem pudesse contar, e eu tô te ajudando demais. Então, velho, aqui é isso, é um ajuda o outro. Vocês me ajudam também. Muita gente aqui já me deu conselho, já me deu injeção de ânimo, já falou comigo, então uma mão lavando a outra. Tirei até simetrias, eu acompanho só com a linha pontilhada, é isso aí, cara. Só com a linha pontilhada, aquela marcaçãozinha que eu faço ali de vez em quando, só para você ter uma ideia de linha, que é temporária. É isso aí. O mercado não vai inventar material para você ganhar dinheiro. É isso aí, vai usar para tirar dinheiro. Quanto mais ele te distrair, quanto mais ele te deixar refém de alguma informação, mais difícil vai ser para você operar. Então, tenha uma informação concisa e simples. Opere a simplicidade. A gente não precisa fazer uma parada muito louca, tá bom? Não consigo operar com barulho ao redor, tem gente que consegue, eu não consigo. Cara, não dá para fazer nada, velho. É exatamente você, o gráfico e Deus. É você e o teu silêncio, você e as tuas análises. Qualquer coisa atrapalha. Vamos lá embaixo lá. Movimentação tratorada é a mais lenta. Isso, Daniel, que é uma movimentação que indica força. A gente vai mudar esse nome tratorado aí, porque eu nem posso ficar usando, tá? Qual app que é o de audiobook? É 12 minutos. Eu vou confirmar lá no grupo. O Jean não tá mais com a gente, tá, galera? O Jean saiu do grupo, ele tá meio que desestressando, tá um pouquinho estressado com o mercado, então deu uma paradinha por enquanto. Estou aprendendo, pois também estudo para a prova da OAB. Então, é isso aí, cara. Minha mulher quer entrar na mentoria também. Manda ela entrar, manda o link dela aí que a gente coloca ela. Direcionar o cérebro ao objetivo, certo? Com simplicidade, chegamos lá. É isso aí, cara. Olha para frente e corre. Só faz isso. Fica atento às laterais, vendo o que está se aproximando. Hoje eu dei o exemplo de jogar bola. Quem gosta de jogar futebol, né? O cara está jogando futebol, ele tem um alvo que é o gol. Ele pega a bola e ele faz a movimentação dele. Se ele precisar andar devagar driblando, se ele pegar dar um pulo e correr, ele vai, né? Mas quando ele faz isso, ele fica olhando as referências que tem do lado. Se vem algum adversário, se vem algum cara do próprio time para ele poder tocar a bola, se ele vai levantar a bola e vai esperar pegar em algum outro ponto. Então, é basicamente tudo na vida. A gente faz observando o ambiente. Por que que operar trader a gente não opera observando o ambiente? Por que que você não vai pegar o seu gráfico, vai observar o desenho do seu gráfico ali, o que que ele está falando? Vai focar em uma vela? A gente nunca vai ser vai dar frutos se a gente ficar focando só em uma coisa só, em uma vela, em uma informação só. Não vai dar certo. Tem que saber combinar as informações. O ser humano, ele é soberano por isso, porque a gente tem capacidade de processar as informações e decidir rapidamente. Saibam decidir. Quem é o chefe, quem é o rei para fazer decisão? O nosso cérebro. Como ele tem que estar? Ele tem que estar bem, ele tem que estar tranquilo, ele tem que estar em condições de trabalhar. A verdade é essa. Então, meu cérebro ele tem que estar pronto para, em condições de, que a gente costuma falar na Marinha, pronto para operar e em condições de trabalhar. Preciso trabalhar ele de baixo? Não, porque vai precisar uma hora que eu possa sugar um pouco mais ele, eu preciso pensar mais. Então, a gente vai trabalhar com ele bem tranquilamente. E vai trabalhar com o cérebro da gente sugando o mínimo possível, para a hora que a gente precisar realmente dele, a gente ter performance para utilizar, ele não vai estar cansado. Economia de energia, basicamente é isso, tá bom? Vamos lá, deixa eu subir aqui só para ver se tem mais alguma coisa para a gente finalizar. Não, não. Aconteceu comigo de atrofiar. Meu cérebro está torrando com esse calor, já vimos. É isso aí, acabou. Então, pessoal, muito obrigado a todos aí pela presença. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, só abrir o áudio, senão eu vou deixar a aula por encerrada. Tenham todos uma boa noite e a gente se vê sexta-feira
Sexta-feira eu já vou começar a trabalhar padrão, tá? E aí eu vou pegar o padrão de vela de descanso, tá? E a gente vai trabalhar o padrão de vela de descanso operando ele. Eu vou ensinar o descanso e a gente vai operar ele no gráfico de fluxo de continuidade. Beleza, pessoal? Todo padrão que eu der para vocês vai ser só os padrões que combinam, por enquanto, com o fluxo de continuidade. O que não combina, a gente vai sair. Vai chegar um momento, quando vocês tiverem com fluxo legal, e aí a gente vai operar retração, reversão, só para conhecimento e esses padrões que não são muito para fluxo, para vocês entenderem eles. O que eu preciso é que vocês foquem no que tem referente ao fluxo, porque o fluxo, ele é mais fácil. Eu já falei milhões de vezes isso, já expliquei por quê. E aí a gente vai se acertando. Se a galera tiver o Ariane, faz um favor para mim, ou a Ariane ou a Lise, se puder, faz uma enquete se quer que a gente refaça a aula de movimentação e simetria. E a gente faz uma aula de movimentação e simetria com prática. Vai ser uma aula mais extensa, pelo menos mais 2 horas, tá? Mas a gente faz para todo mundo para a gente passar isso aí e tirar as dúvidas, beleza? E a gente vai se falando. Obrigado a todos, boa noite, até sexta-feira. Fiquem com Deus, a gente se vê na sexta.